De volta com o Conexão Alagoas e hoje nós estamos falando sobre o melhoramento genético da cana-de-açúcar e quem está comigo no programa de hoje é o Carlos Diniz e também o João Santos, eles que são da UFAL. No bloco anterior a gente falava do dia de campo que vocês tiveram recentemente e que foi um sucesso. E lá vocês estavam apresentando os resultados do processo em gotejamento. Conta um pouquinho para a gente, Carlos, por favor. Então, nós realizamos no último dia 28 de março um grande evento reunindo produtores, pequenos produtores, fornecedores de cana, lá na usina Porto Rico. Foi um evento realizado em parceria da Ridesa com a Ubifor, que é uma empresa de fertilização. E nesse evento nós discutimos várias estratégias, manejo de irrigação, o melhoramento com a sua grande contribuição para o desenvolvimento de novas variedades para o gotejamento. João, pelo que vocês me contavam antes do início do nosso programa, foi um sucesso, né? Mais de 200 pessoas participaram. O que você pode falar também? Isso mesmo, Mauro. O evento, sem dúvida nenhuma, foi um sucesso, né? Esse evento ele contou com empresas parceiras da Ridesa UFAL, pequenos produtores, empresas de tecnologias de irrigação, empresas de produtos químicos. Então foi um grande sucesso, mas o principal objetivo desse evento era justamente mostrar as novas tecnologias, né? Não só em termos de variedade de cana, como um sistema de irrigação que ele é muito eficiente em termos de uso de água e também apresentar soluções tecnológicas em termos de nutrição de plantas, né? Isso para fazer com que a planta ela consiga expressar o seu máximo potencial e, lógico, consiga trazer incrementos de produtividade para o produtor. Imagino que foi um caminho longo até chegar nesse momento de levar para ter o dia de campo, né, Carlos? Com certeza, né? Foi um trabalho que nós planejamos já há mais de 6 meses, né? Nós convidamos todo o Nordeste, empresas de Pernambuco, empresas da Bahia, né? E como todo o setor sucroalcooleiro alagoano, foi um evento muito bom mesmo. Que bacana, fico feliz de poder contar aqui. João, e o que vocês mostraram lá de fato para quem esteve lá na usina? O que foi que vocês mostraram? A questão do gotejamento, a resistência dessas plantas? Então, nesse dia, tiveram algumas apresentações, onde a UFAL ela apresentou as suas novas variedades. Então, são variedades, algumas que foram liberadas para o setor produtivo há 3 anos atrás, e outras que vão ser liberadas agora em 2025, né? Vão ser liberadas nacionalmente em Ribeirão Preto, um grande evento que vai reunir 10 universidades federais e a maioria das empresas de cana-de-açúcar do Brasil para apresentar esses produtos para o Brasil, né? Então, o objetivo do evento era justamente apresentar como essas variedades elas respondem à irrigação por gotejo, né? E além da irrigação por gotejo, né, como é que elas respondem à aplicação de uma nutrição diferenciada. Então esse foi o grande foco do evento, para que outras empresas, fornecedores de cana, pequenos produtores, pudessem ter conhecimento dessa tecnologia e também possam estar levando para suas empresas, para suas fazendas, esse tipo de tecnologia para poder melhorar os níveis de produtividade. Por causa, eu fico imaginando quem está acompanhando o nosso programa e falando, puxa vida, sempre que eu passo numa área com cana-de-açúcar, eu vejo lá muita água e de repente vocês estão falando em gotejamento? É isso mesmo? Claro, o gotejamento, Mauro, ele é uma tecnologia excepcional, porque ele faz com que seja economizada a água, né, que é um insumo assim, de excelência. A gente está vendo essas mudanças climáticas, vendo que a água hoje é um ouro, né? A gente tem que zelar muito, né, por isso. E a irrigação por gotejamento, a água vai diretamente na raiz, né? Ela vai sendo distribuída aos poucos, né? E o nosso foco no melhoramento, um dos principais objetivos, é também ter cultivares que respondam a esse tipo de irrigação, né? E nós temos variedades que conseguem produzir 2, 3 vezes mais, né, do que uma média de Alagoas, por exemplo. Nós temos aqui uma média de 70 toneladas e conseguimos variedades com 200, 250 Caramba. toneladas com o uso dessa tecnologia. Claro que não é somente a água, mas tem todo um trabalho de manejo, né, que também é feito. Muito bem. Vocês estão falando em variedades.
Dá para dizer o quê? Quantas variedades hoje a gente tem de cana-de-açúcar? Então, Mauro... Dá para saber? Dá para saber. Dá pra saber. Só para, em termos de números, né? Hoje a RIDESA, essas 10 universidades, elas trabalham por ano com aproximadamente 5 milhões de indivíduos. São indivíduos que vão passar por um longo processo de seleção, avaliação, até depois de 12, 15 anos, chegar a uma nova variedade. Desses 5 milhões de indivíduos, pode surgir uma variedade ou nenhuma, ou podem surgir várias. Tá? E aí depende muito do conhecimento que foi aplicado lá no início do trabalho, que começa na Serra do Ouro. Então, em termos de variedades liberadas comercialmente, hoje a RIDESA ela tem 116 variedades que foram liberadas para todo o Brasil, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque outros países eles procuram a RIDESA para exportar essa tecnologia. Então a RIDESA ela não atua só no Brasil, ela atua em vários países da América, alguns países do Caribe. Então a RIDESA hoje ela é internacional. Em termos de Brasil, nós temos mais de 320 empresas que são parceiras da RIDESA. E a RIDESA hoje ela é o maior exemplo de parceria público-privada no Brasil. É um exemplo que deu certo e que nós acreditamos que outras instituições poderiam aderir a esse modelo, né? Porque é um modelo que envolve recursos da iniciativa privada e envolve também recursos humanos e infraestrutura da universidade. Então é uma parceria que deu muito certo, né? Como eu falei, nós temos 116 variedades que foram liberadas comercialmente. Essas 116 variedades, elas ocupam entre 60% e 65% de toda a área cultivada no Brasil. Isso equivale a mais de 5 milhões de hectares, né? E vamos estar liberando agora em 2025 mais 20 novas variedades que vão estar disponíveis para o produtor poder usufruir dessa tecnologia. Dá para dizer que é um catálogo, então, de genética aplicada à cana-de-açúcar que a pessoa, conforme a característica dela, vai escolher e vai produzir, vai ficar feliz. É isso, Carlos? Isso mesmo. Inclusive nós, em toda a liberação, né, que nós fazemos, nós liberamos um catálogo de variedades, né, com todas as características morfológicas, características de produtividade, de reação a doenças, com todo o manejo, com toda a descrição de como foi feita essa variedade e recomendando para cada tipo de ambiente de produção, Mauro. Qual é a importância da Serra do Ouro nesse trabalho que vocês desenvolvem? Bom, Serra do Ouro, acho que eu posso falar muito bem. O nome está falando por si, né? Serra do Ouro é tão importante, né? Eu praticamente tive a minha iniciação com cana-de-açúcar na Serra do Ouro, né? Então, a Serra do Ouro, eu diria que é uma paixão que eu tenho como profissional e também como ser humano. É um local espetacular. Em Murici, né? Fica localizado em Murici, né? E a gente já, de antemão, convida vocês da Conexão Alagoas para visitarem, conhecer os nossos trabalhos lá na Serra do Ouro, né? Para quem vê um canavial de cana, acha que tudo é a mesma coisa, mas não. Você tem ali diferentes espécies de cana. E na Serra do Ouro, que é o nosso banco de germoplasma, nós temos lá hoje mais de 3.000 espécies diferentes. E aí o grande desafio do melhorista é justamente identificar, dentre essas 3.000, quais são as melhores combinações para gerar filhos. Eu tinha falado anteriormente que a RIDESA ela leva para o campo 5 milhões de indivíduos. É como se fosse 5 milhões de pessoas. E entre essas 5 milhões, nós precisamos selecionar os melhores. E é um processo que não é um processo rápido. É um processo que demora entre 12 a 15 anos, às vezes chega até 20 anos para poder liberar uma nova variedade, né? Além de ser um processo que é um pouco demorado, ele também é um processo que é muito dispendioso. Então, o custo para se obter uma boa variedade hoje gira em torno de 50 milhões de dólares. Então, é um custo muito elevado, né? Mas é uma tecnologia que, sem dúvida, ela traz o retorno não só para a universidade em termos de conhecimento, de formação de recursos humanos, né? Como também possibilita que a universidade possa retroalimentar essa pesquisa, né? Para desenvolver novas tecnologias, novas variedades, para sempre estar alimentando o setor produtivo com materiais de excelência. Quer dizer, então, Carlos, que todo esse trabalho que vocês fazem não deixa dever a nenhum outro país do mundo? Não.
Inclusive, Mauro, a Serra do Ouro é considerada o melhor local do mundo para cruzamento genético de cana-de-açúcar pelas suas condições edafoclimáticas, tá? E nós introduzimos várias espécies do mundo inteiro, da Índia, da China, da Austrália, dos Estados Unidos, da Argentina, Equador, Colômbia, onde tem variedade de cana-de-açúcar, onde tem genoma de cana, nós introduzimos na Serra do Ouro. Caramba, é um trabalho realmente, ouvindo aqui vocês falarem, dá tanto orgulho Sim. de vocês. Parabéns mais uma vez. Obrigado. João, eu queria falar um pouquinho, porque a gente atinge todas as faixas etárias. Para quem está acompanhando o nosso programa e gostaria de seguir esse caminho de vocês, porque você contou a tua trajetória, até doutorado você já fez nessa área, depois hoje é professor da Universidade Federal de Alagoas. O que você pode dizer para um jovem que quer enveredar por esse caminho? Bom, Mauro, eu acho que o conselho que eu poderia dar para um jovem que quer enveredar por esse caminho, quer seguir a agronomia, a agricultura, eu acho que acima de tudo é dedicação, né? Não adianta você fazer um curso, seja ele de agronomia, medicina, se você não tem paixão por aquilo que você faz. Então eu costumo falar que eu não trabalho, porque quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você é apaixonado, aquilo não é um trabalho, aquilo é um hobby, aquilo é um lazer. E eu gostaria muito de utilizar uma frase que eu ouvi de um pesquisador nosso, que já falecido, que foi um dos meus mentores, né? Eu tenho vários mentores durante toda a minha vida profissional, acadêmica. Então, ele dizia que ele era um felizardo, um privilegiado. E ele não sabia o que ele fez nessa vida para merecer tanto. E eu usaria essa mesma frase que ele disse: eu sou um privilegiado. Eu não sei o que eu fiz para merecer tanto nessa vida, para ter o privilégio de trabalhar com aquilo que eu amo e ter o privilégio de formar pessoas e ter o privilégio de desenvolver tecnologias que contribuem de alguma forma para a economia, não só do Brasil, mas para a economia mundial. Hoje a gente fala muito em economia verde, em questões climáticas. Sustentabilidade. Né? E esse trabalho que a universidade faz, que a RIDESA faz, ele é um trabalho extremamente importante para a sustentabilidade do país. É uma estratégia de segurança energética, porque para você ter uma ideia, Mauro, as nossas variedades, elas fazem parte, elas compõem a matriz energética do Brasil aproximadamente em 12%. Ou seja, tudo que é gerado de energia no Brasil, eletricidade, etanol, a cana-de-açúcar, as nossas variedades RB, elas são responsáveis por 12% de toda a matriz energética do Brasil. É inevitável, ouvindo você falar, te fazer uma pergunta. Olhando lá para a Nadia, que lembrança que você tem quando esse sonho começa e você consegue concretizar esse desejo? Eu até me emociono, Mauro, quando você fala olhando lá para trás, porque a primeira coisa que surge na minha mente é o meu pai conversando com um amigo dele e falando que o sonho dele era que o filho fosse um técnico agrícola, que pudesse pegar uma moto e ficar rodando os canaviais da usina. Então esse era o sonho dele. E eu comecei a realizar esse sonho dele quando eu me formei em técnico agrícola, que é uma profissão maravilhosa, que é a minha base. Mas eu fui além. Eu fiz uma graduação, fiz um mestrado, fiz um doutorado. Hoje sou professor da universidade e eu tenho certeza, aonde o meu pai estiver, ele está muito orgulhoso, não só da profissão que o filho hoje tem, mas do ser humano que o filho dele se transformou. E sua mãe? Minha mãe, eu acho que eu até perdi um pouco da palavra, desculpa. Eu acho que eu sou um grande orgulho para ela. Parabéns de novo. Calão, e aí, o que você pode dizer para quem está acompanhando a gente, se emocionando também e quer seguir o mesmo caminho de vocês? Então, o João, ele foi muito feliz nas palavras, né? Eu acho que não só a agronomia, né? Toda a profissão você tem que fazer com orgulho, você tem que fazer com muita dedicação, você tem que ter muita paixão para aquilo que você faz, né? Você tem que tornar o seu dia mais leve, tem que deixar você muito mais tranquilo para você produzir mais. Então, para aqueles que se identificam com a agricultura, né, com as ciências agrárias, a agronomia é um curso excelente, tá?
Então isso daí acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, né? O sonho do meu avô era que eu fosse um agrônomo, né? Ele era lá do meio rural, né? Nas usinas, então ele como administrador de fazenda, como cabo, ele quando via um agrônomo enchia os olhos assim, né? Infelizmente ele nos deixou muito cedo, mas fiz questão de, quando me formei, fiz uma dedicatória para ele, dizendo, vô, eu realizei o seu sonho, né? E sou muito feliz pela escolha que eu fiz. Muito bem. João, quero agradecer demais a tua presença. Acho que hoje o nosso programa deixa uma mensagem extremamente positiva do nosso estado, o trabalho que vocês fazem, que tem repercussão mundial. Parabéns e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Mauro. Foi um prazer estar aqui presente com vocês. Eu peço mais uma vez perdão por ter me emocionado, né? De forma nenhuma. Mas quando toca lá no início, eu acho que vem muita coisa na cabeça. É o que faz sentido. Obrigado. Carlão, obrigado, parabéns também mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado Conexão Alagoas, tá, pelo convite, foi excelente o nosso bate-papo, fica com Deus, muito obrigado. Eu que agradeço. E também agradeço a você que me acompanhou aí nessa história fantástica que nos enche, repito, de orgulho. Tenha uma excelente semana, a gente se vê no próximo Conexão Alagoas, tudo de bom para vocês e até lá.